Oi, hoje vamos mergulhar uma conexão que é super poderosa. A união entre o autoconhecimento, aquele que vem da psicologia, e o despertar espiritual. Para começar, é bom a gente ter uma coisa em mente. Autoconhecimento e espiritualidade não são caminhos opostos. Muitas vezes parece que são coisas separadas, né? Mas a verdade é que eles estão totalmente conectados. E onde é que eles se encontram? Exatamente no mesmo lugar, na nossa mente. É nesse palco interno que a psicologia profunda, tipo a de Carl Jung, e os ensinamentos de um curso em milagres se dão as mãos. E o objetivo não é se culpar, mas sim despertar. Ok, então vamos lá. A mente é como se fosse uma encruzilhada. É um ponto onde muita gente acaba empacando, sabe? Usando um caminho só para fugir e o outro só para se adaptar. Isso geralmente leva a duas abordagens que, no fundo, são incompletas. De um lado, tem gente que busca a espiritualidade como um escape da dor, para meio que se desligar dos problemas. Do outro lado, tem quem busca o autoconhecimento só para se encaixar melhor no mundo, para dar conta das coisas. O convite aqui é bem diferente. É olhar para a mente para conseguir transcender a ilusão que ela cria. Para começar essa jornada, a gente precisa de um mapa. E é aí que o trabalho do Carl Jung se torna, assim, fundamental. Ele nos dá as ferramentas para a gente conseguir mapear o nosso próprio mundo interior. O Jung nos mostra um jeito muito mais amplo de ver a nossa psique. Ele fala da parte consciente, que é onde estão nossos pensamentos do dia a dia. Aí um pouco mais fundo tem o inconsciente pessoal, onde a gente guarda as experiências que foram reprimidas. E mais fundo ainda, o inconsciente coletivo, que é de onde vêm os arquétipos, que são como uns modelos universais, sabe? Tipo a mãe, o herói e, claro, a sombra. E desse mapa, dois conceitos são essenciais para a gente. O primeiro é a persona. Pensa nela como se fosse a nossa máscara social. É aquela versão de nós que a gente mostra para o mundo, a versão que a gente acredita que precisa ser para conseguir aceitação e sucesso. E o segundo conceito é a sombra. A sombra é basicamente tudo aquilo que a gente nega em nós. Sabe, nossos medos escondidos, nossos julgamentos, aquelas características que a gente reprime e que justamente por negar a gente acaba vendo nos outros. E isso nos traz para essa citação super forte do Jung: aquilo que não se torna consciente aparece como destino. O ponto central é esse: o autoconhecimento de verdade não começa tentando lutar contra a sombra, mas sim olhando para ela com honestidade. Ok, com esse mapa da mente em mãos, a gente pode começar a atravessar a ponte para o lado espiritual. E é aqui que um curso em milagres nos dá uma estrutura para ir além, para transcender a própria mente. Agora, olha que interessante como os conceitos se encaixam. Um curso em milagres vai ainda mais fundo. Aquilo que o Jung chama de sombra, a gente pode ver como o conteúdo do ego, que é esse sistema de pensamento todo baseado em medo, culpa e ataque. No fim das contas, são só rótulos diferentes para a mesma ideia de uma identidade separada. Só que a abordagem é outra. O curso não propõe que o ego seja consertado. A ideia é simplesmente observar. É ver a persona em ação e perceber os papéis que a gente vive interpretando. É olhar para a sombra e reconhecer os julgamentos. E tudo isso não é para gerar mais culpa, mas sim para abrir um espaço onde a gente possa escolher de novo. E essa escolha é o que o curso chama de milagre. É aquele momento em que, internamente, a gente diz: eu não sei o que isso significa, eu quero ver isso de outra maneira. É a decisão de parar de confiar na interpretação do ego e pedir uma nova percepção. E isso nos leva a uma diferença fundamental no objetivo final entre a psicologia mais tradicional e o caminho espiritual que um curso em milagres propõe. Olha só que clara essa diferença. Para a psicologia junguiana, o objetivo principal é a integração da psique. É trazer o que está no inconsciente para a consciência, curar as divisões internas e criar um eu mais completo. Já para um curso em milagres, o objetivo é a desidentificação da psique. É perceber que nós não somos a nossa mente, nem a nossa história, nem a nossa personalidade. Então, a gente pode pensar nisso como um processo de dois passos. Primeiro, o autoconhecimento prepara o terreno. A gente precisa enxergar a sombra, reconhecer a persona, perceber os padrões que se repetem. Só então, no segundo passo, a espiritualidade entra para dissolver essa identidade falsa que a gente acabou de identificar. É como o curso diz: não se é a própria história, o corpo ou a personalidade. O autoconhecimento nos mostra qual é a história, e a espiritualidade nos ajuda a perceber que somos quem lê a história, e não o personagem. Certo, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos sair um pouco da teoria e ver como aplicar esses princípios combinados, momento a momento.
O primeiro passo é o seguinte: quando algo irritar profundamente, mas muito mesmo, a pergunta a se fazer é: o que isso está revelando sobre a minha sombra? Que medo ou julgamento escondido meu está sendo ativado aqui? É usar o gatilho emocional como uma porta de entrada, sabe? Em seguida, a gente aprofunda qual papel da minha persona está sendo ameaçado. Será que a minha imagem de pessoa calma foi desafiada? Ou o meu papel de quem sabe tudo foi questionado? Isso nos mostra qual máscara a gente está tentando defender. E aí, com a inspiração do curso, vem o passo final, a escolha. Será que eu posso entregar esse julgamento? Posso permitir uma nova interpretação para isso? É bem aqui que a psicologia e a espiritualidade se encontram de verdade. Não é negar a mente, mas usá-la como uma ponte para o despertar. Com isso, a gente começa a juntar todas as peças e a sinergia entre esses dois sistemas de pensamento tão poderosos fica bem clara. Porque, olha só, se a gente pega esses caminhos separados, eles têm suas armadilhas. O autoconhecimento sem espiritualidade pode virar um exercício de controle, de ficar tentando gerenciar e melhorar o ego para sempre. Por outro lado, a espiritualidade sem autoconhecimento pode virar uma fuga da realidade, um jeito de negar as nossas próprias sombras. Juntos, eles criam um caminho muito mais equilibrado. No fim das contas, quando Jung e um curso milagre se encontram, o convite é muito claro. Olhe para a mente com honestidade e escolha o amor em vez do medo. A ideia final para se pensar é esta: esse caminho não é sobre esforço, mas sobre lembrança. Lembrar de uma verdade muito mais profunda que existe além da história que a gente vive contando sobre nós.